Agora, meus queridos, nós vamos meditar numa palavra bíblica e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Versículo 1, versículo 2, nós vamos ler agora, Evangelho de Lucas. Deus tem propósito com toda a humanidade. Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, tem propósito na sua vida. Ele tem propósito na minha, na nossa. Todos nós, o Senhor tem propósito. Amém? Vamos ler 2 versinhos da palavra do Senhor que diz assim: E chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Diga assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2: E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Fala, este recebem pecadores e come com eles. Amém. Eu quero meditar numa palavra com os irmãos nessa noite. Fala assim: o Senhor deseja a mudança de todos nós. Muito bem. Queridos e amados irmãos, quando a gente fala a palavra pecado, o que é pecado? Na verdade, pecado, traduzido do grego, é errar o alvo. Então a pessoa, ela errou o alvo, ela pecou. Na vida, todas as pessoas, a humanidade, o ser humano, cada ser, ela já vem com uma natureza pecadora. A sua natureza já é pecaminosa. Ela é herdeira da mente de Adão. Adão é o pai da humanidade. E todo homem é pecador. A Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então veja bem, não existe nenhum homem na terra que pode dizer assim: eu nunca pequei. Antes dele nascer, antes dele ser ainda informe, ele já veio, desde os seus ancestrais, do pecado. Para isso, querido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16. Deus amou de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Para quê? Para aquele que crer não pereça, mas que ele receba da eternidade, ou seja, da salvação que está em Cristo Jesus. Isso é a misericórdia de Deus que manifestou para alcançar o homem. Veja bem, irmãos, muitos de nós às vezes não entendemos mistérios de Deus. E muitos de nós nos tornamos às vezes tão religiosos, que dependendo da pessoa, se ela for conversar, ou se ela estiver num determinado lugar, as pessoas evitam até se falar. Isso é, na verdade, uma tradição até antiga. Os judeus tinham muito isso. Eles
rejeitavam as pessoas comprometidas com o erro e o pecado. É verdade que a Bíblia nos ensina que todos nós devemos fugir da aparência do mal, devemos fugir de tudo quanto é espécie e tipo de pecado. Amém, irmãos? Mas jamais desfazer de qualquer pecador. Nenhum cristão tem o direito de desfazer do pecador. Olha, queridos, e nessa noite nós lemos 2 versículos bíblicos, Lucas 15:1, que uma grande multidão de publicanos e pecadores se aproximava de Jesus, porque eles queriam escutar Jesus. Eles queriam ouvir Jesus. Eles queriam estar perto de Jesus. Muitas pessoas queriam tocar em Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele traz esperança. Ele traz amor. Eles vê a esperança em Cristo, ele vê o amor, ele vê o perdão. Aquela multidão queria se aproximar. O homem, irmãos, ele já é pecador por si próprio. E quando eles veem Jesus pregando com muito amor, fazendo as promessas do perdão, não era aquela mensagem condenadora, mas era aquela mensagem: vinde a mim todos que estão cansados, vinde a mim todos que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Quem está dizendo isso? Jesus, está lá em Mateus 11:28. Jesus está convidando, e chamando, e dizendo: venham. Então os pecadores iam escutando o sermão de Jesus, escutando a pregação, escutando a palavra, e a multidão era crescente. Cada dia que passava, a multidão ia crescendo, a multidão ia se aproximando dele. Por quê? Porque eles viam esperança. Amém, queridos? E quem é a tua esperança? A minha esperança é Jesus. Cristo é a minha esperança. Eu sem Cristo pereço, porque eu também sou descendente de Adão. Você, todos que estão aqui, todos nós, eu preciso de Jesus. Você precisa? Nós precisamos. E aqueles que não estão aqui precisam também. Todos precisam de Jesus. A multidão era crescente, todos queriam ouvi-lo. Mas o versículo 2 de Lucas 15 fala: e os fariseus e os escribas murmuravam. Eles ficavam cheios de murmuração. Os fariseus, eles eram, e os escribas, eles eram doutores da lei. Eles eram profundamente conhecedores. Então, eles viam aquelas pessoas se aproximando de Jesus, eles ficavam indignados. E, principalmente, queridos, como Jesus tinha e tem a capacidade de amá-los. Como a capacidade de Jesus é tão grande para amar. A Bíblia diz assim, que eles murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus não só recebia, mas Jesus ainda sentava-se à mesa, junto com eles. Sentar na mesa, para o judeu, é ter um relacionamento de comunhão. É ter um relacionamento de amizade. A comida, para o judeu, é algo muito sagrado.
E Jesus agora está fazendo o quê? Comendo com eles, se alimentando junto com eles. Mas como pode isso? Olha com quem ele está sentado. Irmãos, então havia aquela indignação, aquela murmuração. Mas a Bíblia nos ensina, se você for estudar o capítulo 15 de Lucas, você vai ver que Jesus, ele conta a parábola da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida e ele fala do filho pródigo. Todos perdidos. E você vai ver Jesus falando de um pastor que quer ajuntar o seu rebanho. Você vai ver Jesus falando de um pastor que quer trazer para perto de si as ovelhas perdidas. Você vai ver um Senhor que ele está chamando todas aquelas pessoas para se aproximar e ter uma mudança. Uma mudança de vida. O maior desejo de Jesus é que aquelas pessoas buscassem mudança. E olha, irmãos, Jesus estava ali influenciando, amém, queridos? Porque se ele não influenciasse, ele não reunia uma multidão perto dele. Se ele não tivesse influência, como que as pessoas se aproximariam dele? Mas ele estava influenciando aquelas pessoas. E ele está aqui nessa noite chamando cada um de nós, porque ele quer ver mudança nas nossas vidas. Ele também quer que nós nos deixemos nos influenciar por ele, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua compaixão, pelo seu desejo de nos salvar, nos libertar desse jugo do mundo que oprime, esse jugo do mundo que condena, esse jugo do mundo que acusa, mata, destrói, desvia as pessoas, né, da boa conduta e quer levar as pessoas para a má conduta. Mas sempre, sempre, a voz de Jesus está chamando cada um de nós. Como no primeiro versículo que lemos, a multidão aproximava para ouvir. Você percebeu que muitas coisas que você faz, existe uma voz que sempre fala com você no teu interior. Sempre existe uma voz que te chama, que está dizendo para você, não é por aí, não é assim. Você percebe que tem tantas coisas que você pratica na sua vida, que ninguém vê, ninguém sabe, no oculto da sua vida. Mas existe uma voz de um pastor amado que fala com você. Hoje eu estou aqui olho a olho com você, mas Deus fala nos teus ouvidos. Jesus fala com você no trabalho, na calada da noite, na madrugada, no amanhecer, no entardecer. Quando você está sozinho, muitas vezes a voz do Mestre ressoa na sua vida. Deus te chama, querido. Deus chama as pessoas. Nós precisamos ter uma fé inteligente. Às vezes as pessoas estão tão assim, exercendo uma fé a fim de conquistar alguma coisa, que elas estão assim tão cheias de ansiedade por conquistar algo, que às vezes elas, desapercebidas, não percebem a voz do Mestre, chamando elas para um compromisso.
Por isso que a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vai ser acrescentado. O grande pastor Jesus, Senhor do céu e da terra, conhece todos os tesouros escondidos da terra. Ele sabe como conduzir as suas ovelhas. Dê ouvido à voz do Mestre. Dê ouvido à voz de Jesus. Lucas, se você for estudar o Evangelho de Lucas, Lucas era um médico e ele escreveu esse Evangelho. Lucas, ele faz questão em muitos lugares da Bíblia de narrar muitas pessoas injustas e pecadoras que Jesus chamou elas. E ele faz questão de narrar a reprovação dos religiosos. Ele faz questão de narrar. Por exemplo, Lucas, ele narra a vocação de Levi, em Lucas 5:27, onde ele diz, depois disto saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentando-se na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. Esse homem era o quê? Publicano. Era um homem considerado um cobrador de imposto, um fiscal de renda, e ele era condenado pelos judeus. Ele era um funcionário, porque ele cobrava os impostos para Roma. E Jesus passa, vê aquele homem trabalhando, cobrando os impostos. Jesus fala para ele, segue-me. Vem comigo. Versículo 28, ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Diga, aquele publicano seguiu. Irmãos, a Bíblia narra que esse homem se levantou. Quantas pessoas às vezes estão perjurando, julgando, falando, criticando? Mas eu te pergunto, o que essas pessoas fazem para mudar a sua vida? Essas pessoas que tanto criticam, falam, o que elas fazem para mudar a tua vida? Te cercam, te arrodeiam, te fazem promessa, querem te levar para lugares até estranhos. Mas o que essas pessoas fazem para que a tua vida mude? É necessário ouvir a voz do Mestre. A Bíblia narra que esse homem se levantou e seguiu Jesus. Muitas vezes nós temos que ter coragem para nos levantar do lugar que estamos assentados. Muitas vezes nós temos que ter coragem para sair das rodinhas, para erguer a mão e dizer, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, eu sigo Jesus, eu sou de Jesus. Tem que ter coragem para levantar a mão e dizer, eu sou de Cristo. Esse homem se levantou. A Bíblia diz no versículo 29, além desse homem se levantar, querido, ele fez Levi um grande banquete em sua casa. Ele fez uma festa, amém, queridos? Ele fez uma festa para Jesus comer com ele, para Jesus se alegrar com ele. Ele fez um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Então você imagina, né, aquele monte de publicano que aqueles fariseus detestavam, não gostava de jeito nenhum. E quem estava lá no meio?
lá estava Jesus. O mais novo seguidor, Levi, aceitou o chamado dele. Irmãos, as pessoas deviam se alegrar quando alguém toma a iniciativa de se arrepender dos seus pecados, quando alguém toma a iniciativa de ler a Bíblia, quando alguém toma a iniciativa de orar, quando alguém entra na igreja e diz: eu vim adorar Jesus porque Ele morreu por mim. Eu estou disposto a mudar porque Cristo fez tudo para que eu mude. Ah, irmãos, mas você percebe que muitos se retorcem, criticam, zombam da fé. E às vezes até mesmo os próprios religiosos, sem entender, eles criticam. Muitas vezes nós não conseguimos explicar a fé. A fé é algo que está dentro do ser humano, amém, queridos? E é algo que ela é despertada por Deus. Levi teve fé para se levantar. Levi teve fé para fazer uma festa. Levi teve fé para chamar uma grande multidão para aquela festa. Ele teve fé para dizer: Jesus, fica aqui na minha casa, come comigo. Irmãos, imagina aquele punhado de pecadores em volta dele. Vamos ver versículo 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse: não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos, doentes. Quantas pessoas estão espiritualmente doentes, adoecidas, a alma está perecendo, o pecado está corroendo ela. Às vezes ela fisicamente ela não tem nenhuma mancha no corpo, fisicamente ela não está doente, mas ela está doente pelo pecado. O pecado manchou a vida dela, o pecado marcou a vida dela, ela está miseravelmente condenada pelo pecado. Exteriormente ela está bem, exteriormente ela está bonita, o exterior dela está brilhando, olha, ela está 10, está top, né? Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Conhece esse provérbio? Está doente de alma, está podre. Dentro da pessoa às vezes corre um esgoto, está correndo um esgoto do pecado, que ninguém vê, ninguém conhece. Mas aquele que sonda os corações, sabe o que está acontecendo. Sabe que está ali um necessitado. Sabe que está ali alguém necessitado da graça salvadora. E ele tem um remédio. Só Jesus. Ele tem um remédio do perdão, do amor. E no versículo 32, Jesus fala: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Veja que Jesus senta, come com eles, conversa com eles, chamam eles, a voz de Jesus ressoa no meio deles. Por quê? Porque Jesus está chamando ao arrependimento, aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Jesus está chamando a mudança de vida. Jesus está mais preocupado com o teu presente do que com o teu passado. Se as pessoas quiserem te condenar pelo teu passado, elas ficarão confusas, porque Deus no presente pode mudar a história daquele que se arrepende, daquele que se rende, daquele que se entrega, daquele que se envolve. Jesus
está dizendo: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, à mudança. Meu irmão, você pode ter escrito uma história até aqui, até o dia de hoje. Mas você pode escrever uma nova história a partir de hoje. Não por causa de mim ou por causa desse grupo que cantou aqui, mas por causa de Jesus e da sua palavra. À medida que você crê, à medida que você se aposta dela, à medida que você abre o teu coração, como Levi abriu o coração dele. Como Levi, com muita alegria, se abriu e fez um banquete e seguiu a voz do Mestre. Meu querido irmão, Jesus, o grande pastor das ovelhas, está chamando as pessoas. Por exemplo, um homem que Deus chamou, que a igreja considerou ele como uma coluna da igreja, mas ele era um grande pecador. Ele era pescador e ele era um grande pecador. E Jesus chamou ele. Esse homem era Pedro. A Bíblia diz que Pedro era pescador. O capítulo 5 de Lucas revela, desde o versículo 1, que a Bíblia diz que uma multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. E quando Jesus prega aquele sermão, ele prega de cima de um barco. O versículo 2 de Lucas 5, viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E a Bíblia fala que os pescadores tinham descido dele e estavam ali lavando as redes. E no versículo 3, a Bíblia diz que Jesus entra num daqueles barcos. E aqueles barcos eram de Simão. E Jesus falou para Pedro assim: ó, afasta esse barco um pouquinho para dentro aqui, ó, um pouco da terra. E quando Jesus assenta então naquele barco, e daquele barco ele começa a pregar para aquela multidão. Ele começa a falar a palavra, ele começa a ensinar a palavra para eles. E aí, no versículo 4, a Bíblia diz que quando ele acabou de pregar, aí ele dirigiu ao dono do barco. Fala assim: Jesus dirigiu-se ao dono do barco. O versículo 4 está dizendo, ele dirigiu-se ao dono do barco. E aí Jesus fala para ele assim: vai pescar, pega a tua rede e adentra aí ao mar e lança a tua rede aí para pescar. Olha a voz de Jesus, fala assim: olha a voz de Jesus querendo operar um milagre. Tem pessoas que o primeiro milagre, Jesus opera um milagre de cura, de libertação, de prosperidade, a solução de um problema. Outros, Jesus já chama logo para salvação. O caso de Pedro aqui, primeira coisa, ele emprestou o barco. Segunda coisa, Jesus fala com ele, fala: agora você vai lançar a tua rede. Aí, Pedro, no versículo 5, responde para ele assim: ô mestre, eu trabalhei a noite toda, eu não apanhei nada, mas eu vou lançar minha rede por causa da tua palavra, porque o Senhor está mandando eu lançar a rede. Tipo assim, irmão, ó, você já ouviu aquela frase? Eu sou profissional, eu sou perito, eu conheço essa área, cara. Eu trabalhei a noite inteirinha, eu não consegui, eu não fiz. Mas é o seguinte, você está mandando? Então eu vou. E se ele fosse um meio na gira assim, ele poderia até dar uma arrastada.
Então, mestre, o senhor está mandando mesmo? Então eu vou lá. Já que o senhor está falando, então eu vou dar uma chegada aí. Depende do jeito que ele conversava, eu não sei. Mas enfim, ele foi, fala amém. Ele foi. E assim, queridos, quando versículo 6 diz que assim o fizeram, e eles fazem o quê? Uma grande colheita. Uma grande colheita. Ele começa a fazer sinal aos companheiros. Versículo 7, eles começaram a encher barco de peixe. A prosperidade chegou na vida deles. E quem é Pedro? É um pecador. Fala assim, Pedro é um pecador. Ele era pecador, irmão. Pecador. Se Deus resolver pegar o pecador, você vai mudar. Vai mudar. Quantos creem? Basta ouvir a voz de Deus. Por que começou a mudar para Pedro? Porque ouviu a voz de Jesus. Por que começou a mudar? Porque Jesus já usou o barco dele na missão. Por que a vida de Levi já mudou? Porque Jesus já entrou na casa dele, ele já fez um banquete, ele já começou a andar com Jesus. Quem anda com Jesus muda de vida. Quem se assenta com Cristo, a vida começa a ter mudança. Quem anda perto de Jesus, a sua vida muda, querido. Por isso que a palavra de Deus diz, achegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Irmãos, a Bíblia diz que os barcos encheram. E foram enchendo ambos os barcos no versículo 7. De maneira que eles quase afundavam. Mas no versículo 8, irmãos, Pedro, ele era tão assim, impulsionado, né? Ele tinha uma pulsão muito rápido para falar as coisas. E ele era impulsivo mesmo. E dentro daquele momento, a Bíblia diz no versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de quem? De quem? Ele ajoelhou assim nos pés de Jesus e disse, ó Senhor, fica longe de mim. Eu sou um homem, eu sou pecador. Esse é o Pedro. O Pedro que as pessoas às vezes fazem promessa por aí. Esse é o Pedro que ajoelha nos pés de Jesus e fala assim, não fica perto de mim não. Eu sou um cara pecador, Pedro era um cara falante, sanguíneo. Brigava fácil, qualquer coisinha tirava satisfação com os outros. As pessoas quando foram prender Jesus, o que ele fez? Isso que ele já tinha andado 3 anos e meio com Jesus. Depois de 3 anos andando com Jesus, o sanguinho dele ainda apareceu, ele puxou a espada e cortou a orelha do soldado. Ele não era um cara fácil não, meu irmão. Ele era difícil. Mas Jesus estava ali pertinho dele, porque Jesus queria salvá-la. Você percebe que Jesus, ele quer salvar muitos maconheiros, muitos drogados, muitos roqueiros, muitos corintianos. Jesus quer salvar, gente. Jesus é misericordioso. Você percebe que Jesus está aí perto, querendo mudar. Ele quer transformar. Quer mudar a vida das pessoas. Então Pedro fala, ausenta. A Bíblia relata que ele estava espantado por causa do milagre que Jesus tinha feito. E a Bíblia também ainda relata no versículo 10, da mesma forma,
Tiago, João. E eles também, que eram sócios do Pedro, que era também dono dos mesmos barcos, também ficaram assim, junto com Pedro. Sabe, queridos, Jesus fala assim para eles no versículo 10, parte B: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Jesus está falando, de agora em diante, Pedro, eu estou fazendo uma obra nova na tua vida. E você não vai ficar mais aqui correndo atrás desses peixinhos. Eu estou mudando a tua história. Eu estou mudando a tua vida. Eu estou mudando de direção. Por exemplo, a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, o que significa se converter? Se converter significa mudar de direção. Quando Pedro reconheceu seus pecados, quando Pedro olhou para si e diz, olha, eu sou um pecador, o coração dele estava se convertendo. Ali estava começando um processo de conversão, ele já tinha ouvido a pregação, ele já tinha ouvido o sermão, ele já tinha ouvido a ordem de Jesus para ele lançar a rede, ele viu os milagres e agora o seu coração está se convertendo. Você pode dar um glória? Ele está se convertendo. Ele está agora mudando de direção. Jesus olha para ele e começa a ver o quê? Uma mudança. Jesus já está vendo nele a mudança de comportamento. Ele já começa a reconhecer o seu pecado. Ele já olha para ele e diz, olha como eu sou pecador. Quando a gente confessa, quando a gente chega, quando a gente se dobra diante de Deus, irmãos, mas quando a gente começa a se auto-justificar, e olha, e nós queremos isso, irmãos, nós não temos justiça própria, a justiça verdadeira é Jesus Cristo. Ele é a justiça de Deus revelado na palavra para justificar o pecador, para ajudar o pecador, amém, querido? Então, por isso que Jesus veio, para dar essa justificação. Jesus fala para Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Queridos, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, querido? Então, naquele momento, eles saem de dentro do mar e eles põem o pé na terra e eles agora começam a seguir Jesus. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Às vezes você pode estar perdido dentro de uma religião, você pode estar perdido dentro de uma igreja, você pode estar perdido na rua, no meio de tudo quanto é pecador, você pode, mas os olhos de Deus estão sobre você. A voz de Deus ressoa sobre a tua vida. A voz de Deus toca em você. Eu sou um homem frágil. Eu não sou eloquente. Não consigo entrar dentro de você. Mas o Senhor consegue. O Senhor te visita. O Senhor te alcança. O Senhor fala contigo. O Senhor te traz sonhos. O Senhor fala ao deitar. Ei, meu irmão, escute a voz de Deus ressoando na sua vida. Jesus, em Lucas 19:10, ele fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não sei como está você hoje.
Mas eu sei que o teu coração nessa noite, ele veio aqui porque ele se interessa por algo de Deus. Se você não se interessasse por nada de Deus, você não viria à igreja. Então no seu coração existe algo que tem interesse. E nós vamos orar agora. Você já ouviu a palavra? Você percebeu que Jesus também pregava a palavra? Você ouviu essa palavra? Fica de pé. O Senhor está chamando as pessoas. O Mestre está chamando. Você pode agora, querido, se lançar na mão de Deus. Feche os seus olhos. Oh, bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Grande em obras. Ele conhece o segredo do teu coração. Aquele segredo que teu pai não conhece. Aquele segredo que a tua mãe não sabe. Teus amigos não sabem. Ele conhece o segredo do teu coração. Oh, aleluia. E hoje, Jesus quer derramar o bálsamo no teu coração. Ele quer derramar o bálsamo do perdão. Ele quer limpar a tua mente. Ele quer limpar a tua consciência. Ele quer lavar os teus pecados. Aleluias. Ele quer redimir a tua vida. Ele te chama nessa noite. Ele está dizendo: vinde. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele está dizendo. Ele está dizendo: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, não há salvação. Oh, nessa noite, quantos querem entregar sua vida a Jesus? Quantos querem renovar a sua vida com Cristo? Quantos nessa noite que está dizendo: Senhor, esse ano de 2018, eu quero estar aos seus pés. Eu quero que o Senhor esteja na minha casa. Eu quero que o Senhor esteja nos meus banquetes. Aleluia. Eu quero que o Senhor esteja lá comigo. Eu quero o Senhor na minha família. Eu quero. Não quero importar com o que os meus amigos vão dizer, mas eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor fique na minha tenda. Eu quero o Senhor lá, Pai. Levante as suas mãos para Jesus. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Oh, aleluia, a voz de Deus está ressoando. Rei Manai, decante, alamahai, aleluia, aleluia. Renova a tua aliança com Deus nessa noite. Talvez a voz do pecado está querendo travar você, mas Jesus está dizendo: vem, filho. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te capacito. Oh, quando Pedro se lançou ao mar, ele ouviu a voz de Jesus. O grande milagre aconteceu na vida dele. Ouça a voz, levante a sua mão. Isso. Se entrega a Cristo nessa noite. Se lança a mão do Senhor. Oh, aleluia. O Senhor nesse momento está trabalhando. O Senhor nesse momento está fazendo uma obra nova. Ele está tirando veste suja e Ele está colocando vestes de salvação. Ele está nesta noite renovando a aliança. Ele está polindo armaduras. Ele está fazendo algo novo. Aleluia!
Ele é santo, aleluia. Agora, com as suas mãos levantadas ao Senhor, nós vamos falar com Ele, aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Tua palavra nesta noite é pregada, ministrada, e todos nós que estamos aqui entendemos, Pai, não há como nós sermos bem-aventurados se não for o Senhor. O Senhor, meu Deus, é que pode perdoar os nossos pecados. O Senhor é que pode nos libertar das algemas do pecado. O Senhor é que pode nos libertar, meu Deus, das manchas do pecado, das vestes pecaminosas. É o Senhor que tira, o Senhor que nos limpa, nos lava. E a Tua palavra, Senhor, é que nos fortalece, nos mostra que verdadeiramente o Senhor é o pastor da nossa alma, meu Pai, aleluia. Ministra a todos nós nesta noite. Às vezes nós pecamos no falar, nós pecamos, Senhor, no olhar, nós pecamos no julgar. Às vezes nós achamos que somos mais santos que os outros. Pedimos perdão nesta noite e nos rendemos aos Teus pés, porque o Senhor é que faz a mudança em nossas vidas. As nossas mãos estão erguidas dizendo: me ajuda, Senhor, faz um milagre em mim, faz um milagre de salvação na nossa vida, na nossa alma, meu Pai. Meu Deus, existe um grito dentro de nós que clama pelo Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, todos que na fé estão orando junto comigo, meu Pai, que o Senhor passe sobre cada um agora. Renova a aliança, que o Teu amor cobre cada um, que o nome seja escrito no livro da vida. Ó Senhor, restabelece a fé dessa alma, restabelece a fé, Senhor, no nosso coração, em cada um de nós. Aleluia. Transforma, muda, enche do Teu Espírito Santo, Senhor, e abençoa todos aqui nessa noite. O necessitado da cura, da libertação, da transformação, em nome de Jesus, nós oramos confessando: o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é a nossa excelência, meu Deus. Em nome de Jesus, nos rendemos e nos entregamos a Ti, no nome de Jesus. No nome de Jesus, diga assim: eu me rendo ao Senhor e declaro: Senhor Jesus é Senhor da minha vida, da minha casa e da minha família. Em nome de Jesus, eu me rendo e me entrego a Ti. Dê um aplauso a Jesus, a Ele glória, honra, poder e louvor. Em nome de Jesus, oh glória, amém. Irmãos, eu sei que hoje está começando um marco novo na vida de muitas pessoas aqui. Vocês perceberão, inclusive, consciências que estavam aqui sofrendo por condenação. Jesus está limpando você, querido, em nome de Jesus, para que você tenha paz no teu coração. Agora eu quero fazer um outro clamor. E eu quero que vocês façam grupos de 3, 4, façam os grupos assim. Pegue nas mãos. Isso, façam grupos. Vira assim para fazer os grupos. Isso.
Faz os grupinhos, pode fazer isso. Isso mesmo. Diga assim: eu estou abençoado pela palavra do Senhor, pela presença de Jesus na minha vida. E agora eu vou orar por uma multidão que não conhece a palavra de Deus. Amém? Muito bem, nós vamos fazer uma oração agora, para que o Espírito Santo de Deus sopre uma unção poderosa e milhares de pessoas, aleluia, seja alcançada pela voz do Evangelho. Você pode orar pelos perdidos agora. Fecha o teu olho, querido. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos, mas agora, Pai, nós intercedemos por uma multidão de almas perdidas, que precisam ouvir a palavra do Senhor, que precisam ouvir a voz do Senhor, que precisam ouvir a mensagem da salvação, meu Pai. Sopra uma unção poderosa nesse lugar, sopra uma unção poderosa na nossa vida, sopra uma unção do Espírito Santo, Jesus, para alcançar essa multidão de perdidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja uma multidão tocados pela unção do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, nós oramos pela nossa cidade, nós oramos por todos os habitantes dessa cidade, nós oramos pelo estado, nós oramos pelo Brasil, nós oramos pelo mundo inteiro, nós oramos por todas as nações da terra, por todas as nações da terra, que a tua palavra alcance todas as nações da terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como igreja, nós oramos e declaramos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Digam amém, irmãos. Amém. Viram todos para cá. Nós vamos encerrar o culto. E nós, através dessa oração, nós nesse momento semeamos na vida de muita gente que está perdida. Irmãos, eu vou encerrar o culto contando em 2 minutos um testemunhozinho. Eu estava andando na rua no carro, meu celular tocou. Uma pessoa de Votuporanga, ela me ligou e disse assim: pastor, o senhor vem pregar no nosso culto de formatura? 3 turmas estão se formando em direito. O senhor vem pregar? Mas eu vou avisar o senhor, é um culto ecumênico, tem padre, espírita e o senhor. Eu disse: eu vou aí pregar. Qual que é o meu tempo? É 15 minutos para cada um. Cada um vai ter 15 minutos? Sim, 15 minutos. Então eu vou. Ela falou: sabe por quê? Inclusive, nós estamos chamando o senhor de Fernandópolis. Aqui nenhum pastor quis vir pregar. Disse: não, eu vou. Não tem problema não. Vocês não conseguiram achar ninguém, ligou para um cara de Fernandópolis. Isso é de Votuporanga, pessoal. Entendeu? Pessoal de Votuporanga. Eu vou. Tem mesmo? Vou marcar aí. Aí, quando eu assumi que eu ia, bom, a comissão da formatura disse: agora está tudo certo. Aí ligaram, confirmar com o padre, confirmar. Aí o padre falou, descobriu: vai vir um pastor.
Aí o padre não quis ir. E um padre, aí nem o pastor queria ir. Agora eu vou, o padre não quer ir mais. Aí ficou difícil. Bom, o senhor não vai vir? Não, então nós vamos arrumar outro. Aí foram, aí acharam um padre que topou. E aí, querido, o culto foi quinta-feira. E nós, cada um teve seus 15 minutos. Eu confesso para vocês, irmãos, eu já fui dormir e Deus me deu a palavra na hora. Foi uma grande alegria para mim poder pregar a palavra e falar de Jesus naquele lugar. Sabe por quê, querido? Porque eu não estou comprometido com símbolo religioso. Eu não estou comprometido com tijolo, com ferro, com nome de denominação. Eu estou comprometido com Jesus, com o autor da graça, da palavra. Ô querido, às vezes você está tão aprisionado por tanta coisa. Gente, como Deus falou comigo. Ouça a voz de Deus. Eu estou contando isso aqui para você. Se aproxime mais da palavra. Fale mais com Jesus, querido. Amém? Jesus se assentou com todo tipo de gente. Porque Jesus queria influenciar eles. Jesus queria influenciar eles. Igreja, quem você tem influenciado? Guarda essa palavra para você.